tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Na videoaula de hoje eu vou falar sobre métodos e construtores. Eu vou fazer uma pequena revisão sobre os assuntos passados que foram de fundamental importância para que vocês consigam se desenvolver e caminhar bem ao longo da disciplina, falar dos objetivos da aula de hoje, definir o que são métodos, o que é o modificador static, falar dos tipos de passagem de parâmetro, por valor, por referência, falar das mensagens, construtores e, por fim, vou falar um pouco sobre o Garbage Collector, que é o mecanismo do Java para limpeza de memória. Então, nas aulas passadas, vocês viram que os objetos, eles possuem dados, que são conhecidos como atributos, e são definidos por meio das variáveis globais, que são conhecidas como variáveis de instância na programação orientada a objetos. E os objetos, eles podem realizar ações, que são descritas por meio dos métodos. Vocês viram também que esses dados, esses métodos, para que eles possam existir num objeto, eles precisam ser definidos numa classe. E para criar classe, a gente passa por um processo que se inicia a partir da observação de objetos existentes. Neste exemplo aqui, eu tenho objetos. O primeiro é o Mercedes-Benz classe A, o segundo é o BMW Z1 e o terceiro é o Audi Q3. Ao observar esses itens, a gente passou por um processo de classificação e a gente definiu que esses itens eles têm vários atributos em comum. E a gente classificou eles como carros. Então, tenho a classe carro e eu posso derivar diversos objetos a partir da mesma classe carro. E aí, diante do que vocês viram na aula passada, para que a gente consiga alcançar os objetivos da aula de hoje, que é falar sobre métodos e construtor, é importante que vocês saibam, ao final da aula, como definir métodos, quais são os elementos de um método, qual é a diferença entre cabeçalho do método e assinatura do método, que é uma confusão bem comum entre estudantes, diferenciar cabeçalho e assinatura. Eu espero que depois da aula de hoje isso fique claro para todos. É importante que vocês saibam o que são os construtores, por que e como a gente utiliza os construtores e quais são as regras de utilização destes construtores. Para começar, vocês precisam entender que método é a mesma coisa que uma função que vocês trabalhavam em outras linguagens de programação como C e C++. Quando a gente implementa, quando a gente codifica um método, na verdade a gente está criando uma especificação de um conjunto de passos para realizar alguma tarefa. Um método ele é um script. Eu faço passo a passo daquilo que eu quero que o meu objeto, quando for instanciado, ele possa realizar. Portanto, o método vai descrever as ações que um objeto realiza e, principalmente, como o objeto vai realizar aquela ação. Porque não esqueçam que o método ele é a implementação de um algoritmo. Os métodos, eles são definidos em um tipo de objeto. E para a gente definir um tipo de objeto, a gente precisa criar uma classe. Portanto, os métodos são definidos na classe e eles só conseguem referenciar e utilizar diretamente os atributos definidos na mesma classe. Percebam que eu gosto de enfatizar a palavra diretamente, porque eu posso também fazer com que um objeto se comunique com outros objetos para utilizar os métodos deles. Mas aí seria o que eu chamaria de utilização indireta. Uma utilização direta é que o objeto definido numa classe, ele consegue executar todos os métodos que foram definidos naquela classe de forma direta. Basta colocar o nome do método e executar como se espera. Um método em Java, como eu já tinha antecipado, ele é equivalente a uma função do C, subrotina ou procedimento de outras linguagens de programação. A diferença também na orientação a objetos é que na parte de nomenclatura, a gente diz que os métodos são invocados. A gente fica com aquela vontade de falar chama o método tal, chama o método Y, chama o método X, mas na verdade os métodos são invocados. Portanto, se você vai utilizar um método de algum objeto, você vai invocar o método deste objeto. Os métodos, eles têm duas partes principais, o cabeçalho e o corpo.
O corpo do método é onde a gente vai descrever o algoritmo que implementa aquele método. E o cabeçalho do método é onde a gente vai definir de fato o método. O cabeçalho por si só, ele tem algumas partes importantes. Antes do tipo de retorno, eu posso adicionar algum modificador para esse método. Em Java, existem dois modificadores principais, public e static. Esses modificadores, eles são opcionais. Ou seja, não é todo método que você vai adicionar um modificador, mas ele existe e ele pode ser adicionado ao cabeçalho dos métodos. Após os modificadores, eu, aí sim, obrigatoriamente preciso definir um tipo de retorno. Quando não há tipo de retorno, quando o método não retorna nada, eu digo que o tipo de retorno é void. Após a definição do tipo de retorno, eu preciso indicar o nome do método e, por fim, eu finalizo o cabeçalho de um método definindo os parâmetros desse método. Percebam que o nome do método e os seus parâmetros, eles têm também um nome especial. Eles são conhecidos como assinatura do método. Muita gente, eu já ouvi essa confusão de achar que o cabeçalho do método e a assinatura são a mesma coisa, mas não. O cabeçalho do método é toda a linha de definição do método, que inclui inclusive itens opcionais. A assinatura do método é somente aquilo que é obrigatório, o nome do método e a lista de parâmetros do método. Em Java, eu já tinha falado para vocês um pouco sobre essas convenções. Como é que a gente deve nomear classes, métodos e variáveis. Mas só para finalizar essa questão dessas convenções, a gente inicia o nome das classes com letra maiúscula, por exemplo, classe funcionário, que a gente modelou e começou a implementar na videoaula passada. Os nomes de variáveis e de métodos, eles se iniciam com letras minúsculas. Se só possuem um único nome na sua definição, esse nome ele é todo em minúsculo. Se o nome do método ou o nome da variável é composto por mais de um nome, esses nomes ficam concatenados, sem espaço entre eles, com a primeira letra do segundo nome, ou do terceiro nome, ou do segundo, terceiro, quarto nome, sendo maiúsculas. Por exemplo, string nome, nome todo em minúsculo, e o método public void alterar salário, que é composto pelos nomes alterar e pelo nome salário. Ambos são concatenados e o segundo nome, a inicial dele fica maiúscula, o S de salário. Da mesma forma, esse método alterar salário, ele tem um parâmetro do tipo double com o nome novo salário, que é uma variável, e seu nome segue o mesmo padrão de nomenclatura do método, composto por dois nomes, primeira letra do segundo nome fica com letra maiúscula. Lembrem-se, e isso é um erro que, se você estiver distraído, você vai cometer, é que todo método precisa estar dentro de uma classe. O método precisa ser declarado e precisa ser implementado entre a chave de abertura da classe e a chave de fechamento da classe. Parece uma coisa simples, mas eu já vi códigos dos alunos me procurando porque não conseguiam compilar o código, mas o método tinha sido criado fora do escopo da classe. Isso não pode, o método precisa ficar dentro de uma classe. A gente pode invocar os métodos de duas formas, a invocação implícita e a invocação explícita. A invocação explícita, ela pode acontecer também em duas formas, dentro da classe e em outra classe. Uma invocação explícita dentro da classe, eu vou mostrar para vocês, pegando o exemplo da classe funcionário que a gente começou a fazer na videoaula passada. Vejam que eu tenho um método aqui. Funcionário. Professor, isso não é um método porque ele não tem tipo de retorno. Perfeito, isso não é um método porque não tem tipo de retorno. Eu já vou antecipar que isso aqui é um construtor, mas vejam que ele está dentro da classe funcionário. E aqui dentro da classe funcionário, em alguma parte do código, nesse exemplo eu estou dentro do construtor, eu estou invocando o método alterar salário. Esse método que foi definido dentro da classe funcionário, ele está sendo invocado também dentro da classe funcionário. Por outro lado, eu posso invocar métodos em outras classes. Vamos aqui ver outra das classes que a gente começou a fazer
na aula passada, a classe Projeto Bio. Vejam que na classe Projeto Bio, eu estou invocando um método que está em outra classe. Como? Eu criei um objeto do tipo Projeto DAO, o nome desse objeto é ProjDAO, eu vou usar o nome do objeto, ponto, o nome do método que eu quero invocar e passo os parâmetros para ele. Esses dois exemplos são exemplos de invocação explícita. O programador explicitamente está escrevendo o nome do método para invocar ele. Mas em Java, existe também o que a gente chama de invocação implícita. A invocação implícita é quando o programador não digita o nome do método na hora da invocação. Então, como é que acontece essa invocação implícita? Essa invocação implícita, ela acontece, por exemplo, por meio da máquina virtual. O método mais famoso e o primeiro que vocês conheceram, quando eu mostrei para vocês o primeiro código em Java, foi o método main, que é declarado como public static void main string args. O método main, desde que a gente começou a fazer os exemplos aqui em Java, a gente nunca invocou ele explicitamente, a gente nunca escreveu main, vai lá, faz alguma coisa. Quem invoca o método main é a máquina virtual, então é o que a gente chama de invocação implícita. Outro exemplo aqui de invocação explícita também foi na classe usuário bio, onde eu invoco aqui usuário bio.autenticar Gabriel. É muito importante também para vocês como estudantes entenderem como é que o Java manipula a memória e onde é que ele armazena tanto variáveis quanto objetos. Existem dois tipos de memória que a máquina virtual Java gerencia. Uma memória que a gente chama de stack e uma memória que a gente chama de heap. À medida que você vai trabalhando e fazendo os seus programas, quem faz o gerenciamento do andamento do programa e das variáveis é a memória stack. Na memória stack, a gente coloca os valores das variáveis primitivas e a gente coloca as referências. Então, por exemplo, se eu criar uma variável inteira do tipo A, o A ele vai ter um espaço de memória na stack que tem o valor dele, 32. Se eu criei uma variável do tipo usuário com nome de Gabriel, Gabriel tem um espaço de memória aqui na stack. Agora, nesse espaço de memória do objeto, existe um endereço. Esse endereço aponta para um espaço na heap. Os objetos eles ficam na heap, enquanto as variáveis locais e os endereços da heap ficam armazenados na stack. Importantíssimo que vocês entendam essa diferença. A gente pode declarar métodos e variáveis usando a palavra reservada static. Quando a gente utiliza a palavra reservada static para declarar um método ou uma variável, a gente está criando um método ou uma variável especial. Esse método e essa variável, a gente diz que eles não pertencem a um objeto. Na verdade, eles são compartilhados por todos os objetos de uma classe, porque os métodos e variáveis static, eles ficam num espaço de memória diferente, eles ficam no espaço de memória da classe. Então, a classe ela também tem um espaço de memória delas. O método static mais famoso que vocês já viram é o método main. Ele fica num espaço diferente dos objetos que a gente cria a partir daquela classe. Então, eu trouxe aqui uma classe que eu chamei de objeto. Ela tem a variável static int a e ela tem o método static void m1. Além disso, ela tem uma variável comum chamada b e tem um método comum chamado m2. A partir dessa classe objeto, aqui no método main, que está dentro de objeto, eu criei dois objetos do tipo objeto. Eu criei G1 e eu criei G2. Além disso, eu coloquei o valor da variável b do objeto G1 para valer 10 e o valor da variável b do objeto G2 para valer 14. Aqui na memória, na heap, né, porque são os objetos, vejam que eu tenho o objeto G1 com a variável b valendo 10 e aqui eu tenho um método M2. O objeto G2, eu tenho o b valendo 14 e aqui nesse espaço eu tenho o método M2. Cadê a variável A e cadê o método M1? Eles estão no que eu gosto de chamar de área comum, que é a área da classe. O objeto G1
consegue visualizar a variável A e o valor dela, que é 12. O objeto G1 consegue invocar o método M1. Da mesma forma, o objeto G2 consegue enxergar, alterar também o valor da variável A2. E o objeto G2 também consegue invocar o método M1. Então, aquilo que é static é compartilhado por todos os objetos da mesma classe. Se o objeto G1 colocar o valor de A para 14, esse valor fica valendo para G1 e também fica valendo para G2. Certo? Por isso que para invocar métodos statics ou para manipular variáveis statics, a gente não precisa nem instanciar objetos, porque eles pertencem diretamente à classe. Quando eu uso static, eu garanto que vai haver uma e não mais que uma referência para determinada variável. Por quê? A classe ela é um molde para eu criar objetos. Sempre que eu crio um objeto, esse molde inteiro ele é copiado para aquele objeto. Veja que a variável B ela existe no espaço do objeto G1 e a variável B também existe no espaço do objeto G2. Mas a variável A não existe no espaço do objeto G1, nem existe no espaço do objeto G2. Ela existe apenas nessa área comum da classe. Quando eu declaro como static, todas as instâncias da classe vão compartilhar da mesma cópia da variável e do mesmo método. É importante eu ter métodos statics porque, além de eu conseguir economizar memória, visto que ele vai estar em um espaço reservado, ele não vai ser replicado para os vários objetos, eu consigo também economizar memória no sentido que, dentro dos métodos static, eu só posso acessar diretamente outros métodos statics ou variáveis que também sejam static. Nada impede que, dentro dos métodos static, eu crie novas variáveis, eu instancie objetos ou faça qualquer outra coisa. Mas para manipular diretamente algo que está fora do método, mas ainda dentro da classe, eu preciso que aquilo que está dentro da classe que eu vou manipular no espaço static seja também static. Eu gosto de dizer que uma variável, um método static, ele não é uma variável, um método de objeto, mas sim uma variável, um método de classe. Existe uma diferença também, uma forma de invocação de método que pertence somente aos métodos statics. Para invocar um método static, eu posso invocar de duas formas, da forma convencional ou de uma forma especial, que é essa primeira forma que eu estou mostrando aqui. Eu vou usar o nome da classe, ponto, o nome do método. Nesse exemplo, eu estou fazendo a variável int x receber integer.parseInt 5. Veja que integer começa com I maiúsculo. Isso significa que integer é uma classe, não é um objeto. Ela é uma classe da API Java e eu posso utilizar o método dela parseInt apenas usando o nome da classe ponto nome do método, sem precisar criar nenhum objeto. Isso acontece porque esse método parseInt ele foi definido como um método static. Já para invocar qualquer outro método, e serve também para invocar um método static, eu preciso primeiro criar um objeto da classe. Depois de criar um objeto da classe, eu venho e faço o nome do objeto, ponto nome do método para invocar o método. Exemplo, usuário user recebe new usuário. Criei o objeto user. Agora eu vou invocar o método mostrar idade do objeto user. Outro exemplo, eu quero usar o mesmo método parseInt, só que agora eu quero criar um objeto. Eu vou definir o objeto i do tipo integer, vou instanciar o objeto, ó, criei de fato o objeto, usei o new, aloquei memória para ele, e agora eu vou invocar o método parseInt do objeto i. Professor, qual é a diferença de invocar o método parseInt do objeto i ou invocar o método parseInt da classe integer? A diferença é que quando eu invoco da classe, eu estou economizando memória, já que eu não precisei instanciar um objeto. No momento que eu instancio o objeto passa a ser carregado na memória. Isso tem um custo computacional. Então, quando faz sentido, é bom também você criar métodos estáticos, porque vão, inclusive, evitar com que você instancie muitos objetos. Isso vai fazer uma diferença grande no desempenho da aplicação.
principalmente se tratando de aplicações web ou aplicações multiusuários. Sempre que o usuário passa a acessar o sistema, vários objetos são criados. Isso faz com que o seu servidor fique sobrecarregado, certo? Então é importante você, como desenvolvedor, se preocupar também nesse tipo de questão de infraestrutura. Quando a gente passa uma variável por valor, a linguagem de programação faz uma cópia do valor da variável para o parâmetro. Isso significa que se esse parâmetro for alterado dentro do método, essa alteração dentro do método não vai refletir a variável que foi passada fora do método. Já quando a gente passa um parâmetro por referência, a gente está passando uma referência da variável para o parâmetro. Então, o parâmetro tem a referência, qualquer alteração que ele fizer, ele faz no espaço de memória do endereço que ele recebeu. Isso significa que se ele está alterando o espaço de memória do endereço que ele recebeu, a variável que aponta, a variável que está fora do método e também aponta para esse endereço, ela vai perceber as alterações. Então, se você passa uma variável por valor, o que está fora do método permanece inalterado, independente do que acontece no método. Quando você passa por referência, tudo que for feito dentro do método com aquela variável vai refletir fora do método, depois que o método é executado. Como é que a gente vai passar por valor e como é que a gente vai passar por referência utilizando Java? Em Java é bem simples. Se eu passo um tipo primitivo, eu estou passando um parâmetro por cópia. Quais são os tipos primitivos, do menor para o maior? Byte, short, int, long, double, float, char e boolean. Então, tem os 8 tipos primitivos. Se eu passar uma variável de qualquer um desses 8 tipos primitivos para um método, o método vai pegar esse parâmetro, vai fazer uma cópia do valor que está lá dentro. Então, tudo que eu fizer dentro do método não vai refletir a variável fora do método. Já quando eu passo para um método um objeto, eu estou passando a referência para aquele objeto. Isso significa que se eu quiser que um método altere a variável fora dele, a execução do método altere uma variável que está fora dele, eu preciso passar essa variável por referência. Isso significa que eu preciso passar como parâmetro para esse método o objeto, porque aí o método vai receber a referência daquele objeto e vai fazer as alterações no espaço de memória do objeto. Já que ele está alterando o espaço de memória, todas essas alterações vão ser refletidas quando o método termina a sua execução. Além disso, outro conceito, outra palavra que vocês vão escutar muito quando falam de orientação a objetos, são as mensagens. Mensagem nada mais é do que invocação de métodos. Quando a gente diz que 2 objetos trocam mensagens, quer dizer que um objeto está invocando o método do outro. Lembrem que eu posso direcionar uma mensagem diretamente para uma classe. Como é que eu posso direcionar uma mensagem diretamente para uma classe? Já que uma troca de mensagens é a invocação dos métodos entre os objetos. E em relação ao objeto, usuário.bo, autenticar Gabriel, eu tenho algum objeto invocando o método autenticar do objeto usuário.bo. Então, tem alguém trocando, passando, pedindo uma mensagem para o objeto usuário.bo, certo? Mensagem entre objetos nada mais é do que invocar os seus métodos. Agora a gente vai chegar no ponto que é um dos pontos principais da aula, que são os construtores. A gente já usou em vários exemplos que eu mostrei para vocês. Os exemplos eles ainda estão um pouco teóricos, mas à medida que eu for avançando no conteúdo, eu vou pegando os mesmos exemplos e vou reconstruindo eles para que eles fiquem de fato usáveis para a gente aplicar todos esses conceitos no nosso projeto. Os construtores que vocês já tinham visto, eles são criados dentro de uma classe para que quando a gente invoque ele, a gente crie objetos dessa classe. Então, por exemplo, quando eu crio um objeto do tipo usuário, eu defino a variável, o nome da variável, P, ela é do tipo usuário é uma classe, e em seguida eu vou ter que invocar o construtor. Para invocar o construtor da classe, eu utilizo a palavra reservada new, que eu já tinha dito para vocês que ela serve para reservar a memória.
Na verdade, ela serve para invocar o construtor. E o construtor é o cara que vai lá e aloca a memória para a gente. Então, esse usuário aqui, que tem um parêntese, que a gente coloca nos métodos, ele é um construtor, que é como se fosse um método, tá certo? Para invocar ele, a gente precisa da palavra reservada new. Para declarar um construtor, eu vou fazer de uma forma muito parecida da qual eu faço para declarar os métodos. Então, declarar um construtor é quase igual a declarar um método, com duas pequenas diferenças. Primeiro, que obrigatoriamente o construtor tem que ter o mesmo nome da classe. Então, vejam que aqui no meu exemplo, o nome da classe é usuário e o construtor também é usuário. Não é por acaso, é porque o construtor tem que ter o mesmo nome da classe. Além disso, o construtor ele não pode ter tipo de retorno. Para declarar um construtor, eu vou usar esse padrão aqui, ó. Public, nome da classe, lista de parâmetros, e aí eu coloco a implementação do construtor, que está entre as chaves. Professor, quer dizer que um construtor pode ter parâmetros? Pode. Praticamente todas as regras que a gente colocou até agora para os métodos vão servir também para os construtores. O construtor ele vai ter instruções que vão ser chamadas sempre que for instanciado um objeto daquela classe. Basicamente, ele vai alocar os recursos para o objeto. O que é um recurso para o objeto? O principal espaço de memória. É o construtor que vai ser responsável quando a máquina virtual Java identifica uma chamada ao construtor, ela vai alocar memória para aquele recurso, para os objetos que são criados a partir desse construtor. E, além disso, vai inicializar as variáveis. Eu quero que vocês entendam muito bem o que acontece nos momentos que a gente declara o objeto e no momento que a gente inicializa o objeto, que a gente instancia o objeto invocando o construtor. Vejam que esse código aqui, essa parte aqui de baixo, é um código que tem duas linhas. Eu tenho uma classe chamada demo e eu estou criando um objeto chamado obj do tipo demo. Nessa primeira linha aqui, ocorreu a declaração do objeto. Eu declarei um objeto chamado obj do tipo demo. No momento que eu declarei o objeto, aqui na stack eu tenho um espaço de memória que é batizado com o nome obj. Aqui dentro desse espaço de memória, ele vai ser uma referência, só que ela é uma referência que não aponta para lugar nenhum. Tem null aqui dentro. Porque o objeto só foi declarado. No momento que o objeto é declarado, cria-se na stack uma variável para ele que aponta para null. Porque o construtor não foi invocado ainda. E se o construtor não foi invocado, eu não tenho espaço de memória para esse objeto. Na segunda linha, eu faço objeto, recebe new, demo. Veja que esse demo aqui, ele não é a classe demo, ele é o construtor demo, tem os parênteses. E eu usei o new. Então, nesse momento aqui, agora sim, eu estou alocando memória para esse objeto e faço a variável obj que apontava para null, ela não aponta mais para null. Agora ela aponta para o espaço de memória que está lá na heap e tem lá suas variáveis inicializadas. É muito importante que vocês entendam bem esse processo passo a passo. Declarei o objeto, aquela variável aponta para null. Ela só vai apontar para algum lugar depois que eu instanciar. E o fato de instanciar é invocar o construtor. E para invocar o construtor, eu preciso usar o new. Também é muito importante que vocês saibam que a gente pode ou não criar o construtor default, o construtor padrão, que é esse construtor que eu tenho usado até agora, que ele não recebe parâmetros. Se a gente criar o construtor, ótimo. Mas se a gente não criar, o Java vai criar o construtor padrão, o construtor default para nós. No caso da classe usuário, o construtor padrão é esse public usuário, e aqui tem a chave de abertura e a chave de fechamento. Tá? Eu coloquei só a parte da declaração, mas ele tem um corpo vazio também. Você pode criar algum construtor, esse ou qualquer outro, e se você não criar nenhum, o Java vai lá e cria esse construtor vazio para você. Em Java, cada objeto criado com a chamada do construtor, ele é único. Então, no momento que eu fiz projeto P1 recebe new projeto, esse P1 ele tem um espaço de memória único. Percebam que eu deixei claro que é cada objeto criado com a chamada do construtor.
Eu poderia fazer aqui, depois de ter P1, eu posso fazer projeto P2 recebe P1. Então, eu não usei o construtor, não aloquei espaço de memória para o P2, significa que P2 e P1 estão apontando para o mesmo espaço de memória. Lembrem-se que na videoaula passada eu já até comentei um pouco sobre isso, tá certo? O construtor é que vai lá, aloca o espaço de memória e retorna a referência desse novo espaço de memória para a minha variável do tipo da classe que eu defini. Como é que funciona a coleta de lixo em Java? O Java, diferente de outras linguagens, os objetos eles são alocados dinamicamente quando a gente invoca o construtor. E quando a gente invoca o construtor, é feita uma ligação daquela variável com aquele espaço de memória. Em algum momento, enquanto você está trabalhando, pode ser que aquela variável passe a não apontar mais para aquele espaço de memória. Outra variável pode apontar para aquele espaço de memória, pode acontecer um monte de coisa. Mas pode ser que em algum momento da execução do programa, não tem ninguém, nenhuma variável apontando para aquele espaço de memória. Se nenhuma variável está apontando para aquele espaço de memória, aquele espaço de memória foi completamente perdido dentro do programa. Então, não faz sentido você deixar aquele espaço de memória lá. O que acontece é que ele vai ter que ser liberado. Agora, a liberação desse espaço de memória, ele depende da linguagem de programação. Em linguagens como C, C++, por exemplo, se você deixou de usar um espaço de memória, precisa ir lá e liberar aquele espaço, deixar livre. No Java, o que a gente faz é fazer com que uma variável que apontava para um certo espaço de memória não aponte mais, passe para apontar para null. Isso significa que aquele espaço de memória não está sendo mais referenciado. E se aquele espaço de memória não está sendo mais referenciado, ele fica sujeito à passagem do garbage collection. Eu já antecipei a resposta dessa pergunta, né? Quando desocupar um espaço de memória, quando ninguém referencia ele. Vejam nesse exemplo aqui, eu tenho a variável S2 apontando para esse espaço de memória aqui, que é um objeto na heap, e essa variável S1 apontando para esse outro espaço de memória, que é também um objeto na heap. S2 deixou de apontar para esse espaço, está agora apontando para null, mas ainda existe o S3 apontando para esse espaço aqui. Então, esses espaços, eles estão com referências ativas ainda, eles não são candidatos à passagem do garbage collection. No entanto, se eu fizer o S3 apontar para null, percebam que esse espaço de memória está aqui na heap, tem um objeto aqui, mas ninguém vai encontrar nunca mais esse objeto, porque não existe mais referência para ele. Foram perdidas todas as referências. Então, esse espaço de memória pode ser liberado. Isso significa que o garbage collection pode, eventualmente, ir lá e liberar esse espaço. E como é que ele funciona? Do jeito que eu crio um construtor para os meus objetos em Java, opcionalmente, se eu quiser, eu posso criar um método chamado finalize. O método finalize, ele vai realizar alguma operação antes do garbage collector liberar aquela memória. Isso significa que mesmo que não tenha mais referência para aquele espaço de memória, o garbage collector vai passar por ele duas vezes. Na primeira vez, o garbage collector identificou que aquele espaço de memória está sem referência e ele pode ser coletado, então o garbage collector vai lá e ativa o método finalize, automaticamente. Mais um método de invocação implícita, porque não é nenhum programador que vai lá e invoca esse método finalize. Quem vai invocar ele é o garbage collector. Aí na primeira passagem, garbage collector identificou, posso liberar esse espaço, tem método finalize, vou lá e invoco esse método finalize. Na passagem seguinte é que o garbage collector vai lá e libera essa memória. Vejam que o método finalize ele é diferente do método destrutor do C++. Primeiro porque ele vai ser invocado pelo garbage collector. E ele é completamente opcional, certo? O protótipo para construir o método finalize é protected void finalize. Eu acredito que eu tenho um exemplo dele aqui. É uma classe conexão. Toda classe que a gente chama conexão, em geral, abre alguma conexão, seja para um arquivo, uma conexão de rede ou uma conexão com banco de dados. Tem alguns métodos nessa classe e eu tenho o método protected void finalize. Professor, o método finalize ele precisa ser protected void finalize? Sim. Para que o garbage collector invoque esse método, ele precisa obrigatoriamente ter esse cabeçalho aqui.
protected void finalize. Até agora, vocês ainda não tinham visto nada protected, a gente estava trabalhando só com public. Nesse exemplo aqui, eu trago uma variável que ela é private e um método que é protected. Nesse momento, eu queria que vocês abstraíssem, vocês não precisam se preocupar com isso. Nesse momento, vocês só precisam entender que se vocês quiserem fazer um método finalize, ele precisa ter essa assinatura aqui, protected void finalize. Então, era basicamente isso que eu queria falar para vocês. A próxima videoaula eu vou falar de sobrecarga. Sobrecarga de métodos, sobrecarga de construtores e sobrecarga de operadores. Se dediquem bastante e nos vemos na próxima videoaula. Grande abraço.